eu fui chamado para gravar um treinamento dentro do laboratório de segurança cibernética da Febraban. O problema é que no primeiro dia eu cheguei 20 minutos atrasado, o evento já tinha começado e o pior, eu ainda não tinha a câmera que eu uso hoje. Bom, se você tá chegando agora, eu sou o Gabriel, filmmaker, e estou documentando a construção da minha carreira no audiovisual. Meu sonho sempre foi fazer grandes trabalhos, ou enfim, trabalhar com grandes empresas. E dessa vez apareceu uma oportunidade que para mim é muito grande. Para quem não conhece, a Febraban é a Federação Brasileira de Bancos e é principal representante do setor bancário nacional. E dentro dela existe o Laboratório de Segurança Cibernética, criado para trabalhar justamente com treinamento, simulações e preparação contra ameaças cibernéticas. A missão principal era simples, mas não tão simples assim de executar. Era gravar 2 dias desse treinamento e conseguir transformar tudo que estava acontecendo em um material que representasse o tamanho do evento. Eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar lá. Não sabia se teria o espaço suficiente, como seria a iluminação, quais seriam os ambientes, eu precisava de uma luz, 2 luzes, tripé e etc. Então, para resolver esse problema, eu juntei todo o equipamento, joguei dentro do carro e vamos. Quando você não sabe muito bem o que você vai encontrar, é melhor você estar preparado. É melhor você sofrer um pouquinho carregando o equipamento do que perceber que ficou faltando alguma coisa. Bom, só tinha um pequeno detalhe. Eu estava em São Paulo, né? Bom, o trânsito estava impossível, por mais que, enfim, a gente sempre acaba calculando os horários e tudo. Só que eu comecei a perceber que eu estava um pouquinho longe e foi passando 10, 15, 20 minutos. E, cara, quando eu cheguei, o evento ele já tinha começado. Péssimo, né? Nossa, como é horrível você enfim, atrasar. Eu acho que a única sorte que eu dei é que minha contratante também estava atrasada. Então a desculpa, enfim, serviu para os dois, mas meu nunca atrase. Nessa época eu ainda não tinha minha Sony ZV-10, então eu tava gravando tudo com minha Canon ACL2. E até hoje essa câmera, ela me surpreende vendo os vídeos antigos, trabalhos antigos. Apesar da época, apesar de não ter 4K, ela entrega uma qualidade absurda assim nos trabalhos. Enfim, é uma câmera que eu vendi com muita dor no coração, não queria ter vendido ela, mas para evolução, enfim, a gente não pode se apegar muito nessas coisas. Equipamento novo, ele ajuda, mas ele não pode ser uma desculpa para você não começar. Tá? Então eu comecei sim com uma Canon SL2 e eu só troquei à medida que os trabalhos foram ficando mais importantes assim e maiores, e aí eu precisava entregar uma qualidade ainda superior. Para vocês entenderem um pouco do que foi ali a resolução do trabalho, né? Eu cheguei o treinamento rolando, então era um tabletop onde as pessoas ficam sentadas em mesa, a simulação vai acontecendo, tem os instrutores ali que vão passando o treinamento. Eu montei a câmera, montei o gimbal, já comecei a fazer os primeiros takes ali, os primeiros registros. E aí foi um momento também de eu começar a entender como funcionava o treinamento, observar, obviamente, não só os melhores ângulos para fazer o registro, as melhores luzes, né, composição de imagem, mas também de observando, isso aqui funciona assim, funciona dessa forma, enfim. A coisa começou a fluir muito bem, naturalmente, como geralmente acontece. Bom, tô indo embora já. Hoje foi dia de fazer o treinamento lá na Febraban. Foi um dia bem legal, assim, bem gostoso de fazer as captações. O ambiente muito bonito, facilita muito na hora de fazer os takes, enfim. Embora o desafio seja justamente ser um ambiente um pouco mais apertado, tem que usar bastante criatividade, buscar bastante variação ali também nos takes, né? Pra gente conseguir fazer um trabalho legal no final de tudo. Eu vou retornar, a gente vai fazer o último dia do treinamento. Amanhã eu vou vir só com o que realmente eu necessito trazer. Começando a gravar a minha jornada como videomaker, a mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco dos desafios do dia a dia, que não são fáceis, mas também era um sonho. É uma área que eu não vejo ninguém trabalhando por obrigação ou com ódio. Todo mundo ama fazer isso. Então acaba que sendo muito serviço e eu não dou conta de editar e postar tudo. Mas aos poucos eu vou fazendo os vídeos e falando um pouco sobre tudo para vocês.
Bom, mas devido ao trânsito e também no dia seguinte acabou que era rodízio do meu carro e fui obrigado a ir de metrô. Só que existia um detalhe, como eu sabia que tudo que do que eu ia precisar era o básico, era o mínimo do mínimo, eu acabei levando só realmente o que eu ia usar. Então não levei luzes, nada do tipo. Só uma mochila, câmera, no máximo um bastãozinho de luz e um tripé. O ruim do trem também, questão do horário, então dependendo do horário que você precisa pegar o metrô, o trem tá cheio e, cara, isso é horrível pra você levar equipamento, essas coisas. Depois de 2 dias, muitas horas de gravação com uma Canon SL2, esse foi o resultado, vê só um trechinho aí. 2 minutos e meio, hein? Vocês precisam negociar que são somente 5. São só 5. Atuamos com um banco fictício chamado Veridian e esse banco ele está separado em algumas áreas: GRC, Fusion Center, jurídico, comunicação. Durante o exercício, tanto no cenário técnico quanto no cenário executivo, atuamos com alguns cenários, desde a identificação da crise cibernética, o agravamento e a decisão final. Parabéns pelo jogo e bom retorno. Enfim, esse trabalho ele me ensinou uma coisa que parece óbvia, mas que eu ainda preciso lembrar de vez em quando, que, bom, eu poderia ter ficado preocupado por não ter a câmera mais nova, e eu fiquei preocupado, às vezes eu fico. E isso foi uma das coisas que me fez acabar trocando por questão dos trabalhos, mas a gente acaba sempre colocando desculpas ou obstáculos, né? Pô, eu, sei lá, tô começando com um celular, uma câmera mais antiga, enfim. Cara, é usar o que você tem realmente. Foi com esses equipamentos que eu comecei a minha jornada, assim. E, enfim, meu sentimento, minha sensação foi uma parada inexplicável, assim. Eu acho que eu não consigo nem traduzir isso em palavras. Do quão grande foi essa oportunidade de estar ali, enfim, com pessoas envolvendo, né, todo um sistema de bancos, bancários, enfim, não dá para descrever. O quanto Deus nos surpreende. E uma frase de um amigo meu também que ele me falou esses dias, um cliente me falou isso: a gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. Só eu sei o quanto que eu estudei pra, tipo, chegar nesse momento. O quanto eu estudei, tipo, eu não fiz curso, eu não fiz uma faculdade, mas eu busquei muito conhecimento, estudei muito, pesquisa até hoje, tipo, eu estou em construção, eu não sou o cara que sabe tudo, eu tô longe disso ainda, mas, Deus, ele responde, sabe? Continuar a não desistir. Então, se você tá alguns passos atrás de mim, acompanha essa jornada, porque eu vou mostrar tudo que acontece no caminho. O que você precisa estudar, o que você precisa fazer, pra onde é legal olhar, enfim, eu vou documentar toda essa história pra vocês. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e, enfim, comenta aqui qual que é o seu momento, qual que é o seu sonho em relação do audiovisual, o que eu posso trazer no próximo vídeo.